Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, finalmente falaremos de São Paulo. São Paulo e Ituano é amanhã, jogo decisivo para a conquista da vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Então vamos para análise, opinião e muito mais agora pro vídeo. São Paulo só depende das suas forças para ser o terceiro grande classificado. É o único dos grandes times paulistas que não tem situação ainda definida antes dessa última rodada. Vence o Ituano, rebaixa o Ituano e se classifica em primeiro lugar do grupo, a não ser que o São Bernardo consiga, melhor dizendo, o Novo Horizontino consiga uma vitória sobre a Portuguesa maior de 5 gols de diferença. Aí, se o São Paulo vencer pela contagem mínima e o Novo Horizontino por 5 gols, o Novo Horizontino tiraria a primeira colocação do São Paulo. Se o São Paulo empatar, não salva o Ituano, porque o Ituano chegaria a 7, o Guarani já tem 7 e com 8 gols a mais de diferença, mas o São Paulo empatando corre o risco de se complicar, porque aí ele vai depender de um tropeço ou do Novo Horizontino contra a Lusa ou do São Bernardo contra o já eliminado Mirassol. E aí reside o perigo do São Paulo nesta última rodada. Caleri volta, é um alento, é o principal atacante do São Paulo, não jogou suspenso contra o Palmeiras, mas tem um grande problema, a ausência do Pablo Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pablo Maia não tem nenhum grande substituto. O próprio Luiz Gustavo não tem as mesmas características. Acontece que o Luiz Gustavo se machucou, não está mais inscrito no Paulistão, e aí sobram 2 garotos da base, o Negruti ou ainda o Iba, que é o senegalês que o São Paulo está contratando em definitivo, já foi uma vez para o banco. São muito jovens, inexperientes para um jogo deste tamanho. Tendência pode ser manutenção de 3 zagueiros, sem um primeiro volante fixo, ou então atuar com o Bobadilha, que não é primeiro volante, mas sabe marcar ao lado do Alisson, formando aquela dupla de marcadores no meio de campo. O treino que já terminou aqui no CT foi determinante para que o técnico Carpini escalhe o seu time ideal para esse jogo contra o Ituano, domingo, às 4 da tarde, no Novelli Júnior, última rodada do Campeonato Paulista. E se o São Paulo se classificar, o André Silva, apresentado quarta-feira, pode ser inscrito na próxima etapa do Campeonato Paulista. Agora há pouco saiu a... O que você iria para pegar o Ituano, que está desesperado no domingo? Então, o Ituano vem fazendo uma campanha terrível, né, no Paulistão, uma vitória só, 3 empates e resto só derrota. Né, eu estava até batendo um papo aqui com o pessoal, com o Rodolfo, que prepara aqui as artes do pessoal do Arnaldo Tironi, e estava falando que o retrospecto nos últimos 6 jogos é só de vitórias. O São Paulo vem vencendo do Ituano nos últimos 6 confrontos, né? Acho que não perde desde 2018, ou, enfim, é um retrospecto avassalador. Isso posto, né? É complicado, né? Você vê que o Carpini ele foi muito cauteloso no Morumbi contra o Palmeiras, né? Botou 3 zagueiros, né? Ainda teve aquela coisa do Rato ficar fora de jogo, fora de condições de jogo ali, meio que no caminho do ônibus, sei lá, quando que ele soube que não ia contar com o Rato. Então, mais uma vez, ele teve que fazer uma mudança, como já havia sido lá contra o Santos, teve que improvisar o Bobadilha. Bom, eu não sei se ele vai continuar com o esquema de 3 zagueiros, embora eu seja muito afeito a esse esquema, né? Eu acho que o São Paulo vai fazer aquela pressão alta, independentemente do esquema. Então, eu acho que o São Paulo deve ir, sim, com... eu quero saber escalação, o que você acha que é o melhor. Bom, então beleza, então vamos nessa. Então eu gosto dos 3 zagueiros e acho que poderia ser um bom teste para você ir entrosando o time com essa formação. Então ele iria de Rafael, aí as 3 zagueiros seriam então Ferrarese, Arboleda e Diego Costa, certo? Aí nas alas eu testaria o Moreira. O Moreira já está recuperado, o Rafinha também está disponível, né? Acho que poderia tentar o Moreira, porque o Moreira, ele realmente, como até a gente conversou com o Wilsinho, né, no Tricolaço dessa semana, ele é um moleque que segundo o Wilsinho, ele é um lateral dos tempos modernos, enfim, ele é completo, tem todas as virtudes de um jogador para essa posição, e antes de se lesionar, ele estava vindo muito bem. Então, ele iria com o Moreira, aí sem Pablo Maia, né, eu acho que vamos ter que ir de Alisson, Alisson, Bobadilha e talvez Michel Araújo, né? Essa seria a minha opção, e vai ter que ser de Wellington, né? Porque também, né, estamos sem opção. Ou se você saca o Michel Araújo, já bota ali o Rames no meio-campo. Pode ser, quem sabe?
E aí você tem dois nomes na frente, eu iria de Lucas e Caleri, que são, né, o Caleri que volta aí da suspensão do terceiro amarelo, né, que ele tomou contra a Inter de Limeira. Vamos ver, Maurição, eu tô com essa expectativa aí desse time. É o time que eu colocaria em campo, não sei se é o que o Carpini vai colocar. Vou falar o meu aqui, ó. Eu tô muito louco, então eu faria o seguinte, ó. Rafinha tá em condições? Eu faria o seguinte: 3 zagueiros, Rafinha zagueiro pelo lado direito, tá? Uhum. Arboleda e Ferrarese. Eu faria Igor Vinícius de um lado, Wellington de outro. Eu faria Bobadilha, Alisson e Rames Rodrigues, Lucas e Caleri. Esse era o meu time. Pronto. 3-5-2. Parecido. Cobrando a lateral direita, Rafinha, terceiro zagueiro pela direita, Igor Vinícius espetado. Vai, Vandrago. Não é mal. Não é mal. A minha escalação ou o que ele pode fazer para domingo? Não, a sua. Depois nós vamos Primeiro falar a sua, ele vai fazer. Para esse jogo. Para esse jogo. Para esse jogo, São Paulo de Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Ferrarese e Wellington, Bobadilha, Alisson, Eric na direita, Ferreirinha na esquerda, Lucas e Caleri sem Luciano. Eita, 4-2-4 então? 4-2-3-1. 4-2-3-1, ok. Então, olha o Drago, hein? Olha o Drago. 4 na defesa, os 2 laterais, Igor, Wellington, 2 zagueiros, Bobadilha, Maia, Lucas de meia, isso? Isso. Eric, Caleri e Ferreirinha. Joga com pontas do Ivan Drago, hein? Ok, isso. Já sonhamos. Agora, o que ele vai fazer, hein, Ivan? Então, essa é uma boa discussão, porque ele usou 3 zagueiros em apenas 2 oportunidades. Contra o Mirassol, e ele poupou grande parte do time naquela oportunidade, e ele jogou contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, para mim, foi uma coisa específica, e para mim, o Carpini foi muito bem. Quando ele escala o São Paulo com 3 zagueiros, e na verdade, ele provavelmente viu a partida entre Palmeiras e Mirassol, em que o Palmeiras utiliza os 4 meio-campistas, Aníbal, Zé, Richard e Veiga. Só que quem acompanhou o lateral direito, ou o lateral esquerdo do Mirassol pelo lado direito, foi o Endrick, que é o mais novo, tem mais vitalidade, foi o sacrificado. Só que ele é referência técnica do Palmeiras hoje. Então o que o Carpini fez? Bom, se o Endrick vai ter que acompanhar o lateral, eu vou meter 3 zagueiros, vou pedir para o Wellington espetar, e quanto mais o Endrick vai ter que acompanhar o Wellington, ele se distancia do gol do São Paulo. E foi isso que aconteceu na primeira etapa. O Endrick teve que acompanhar o Wellington, a subida do Wellington, e o São Paulo conseguiu afastar o Endrick da meta, né? E o Endrick é, sem dúvida nenhuma, um grande jogador. Então ali houve um componente tático. No segundo tempo, o Palmeiras muda vendo essa situação. O Mike entra e libera o Endrick para poder jogar. E eu acho que foi uma situação com 3 zagueiros, uma situação pontual. Eu acho que ele vai voltar com linha de 4. Eu acho pouco provável que ele use o Rames entre os titulares. Eu perguntei para ele na última entrevista coletiva quanto tempo o colombiano suporta, ele não soube responder. Então eu acho que ele tem um problemaço, porque na função do Rames tem o Lucas e tem o Luciano. O único que pode ser deslocado para os lados é o Lucas, mas ele precisa se comprometer com a parte tática, e eu não sei se ele está pronto para fazer isso hoje, porque o Ferreirinha acompanha, o Eric ou o Rato pelo lado direito acompanham. Agora, o Lucas, sendo deslocado para o lado esquerdo, por exemplo, ele vai ter que acompanhar o lateral. E eu acho que nesse momento é exigir demais do Lucas, porque aí ele se desgasta, e na hora em que ele tem que dar uma arrancada, ele não vai suportar, porque ele está voltando de lesão. Ele joga um pouquinho contra o Guarani, depois ele é titular contra a Inter de Limeira, mas ele não joga o tempo inteiro, e aí sim, contra o Palmeiras, ele vai até os últimos minutos, mesmo assim, visivelmente já cansado na reta final do clássico contra o Palmeiras. Então, eu acho que é desgastar demais o Lucas, e é por isso que eu acho que ele vai de Ferreirinha e Eric pelos lados, porque esses caras ajudam taticamente, e aí o Lucas fica centralizado, Rames e Luciano esperam um pouquinho, porque o Caleri vai ser o centroavante da equipe. Contra o Palmeiras foi o Luciano, porque não tinha o Caleri. Senão, contra o Palmeiras seria a mesma formação, sem Luciano, com Caleri, apenas um ponto de vista. Então, mas aí tá, né? Eu acho interessante o Carpini não entrar nessa, pelo menos até agora. O Dorival, ano passado, falou que a classificação do São Paulo, não sei se você lembra, Tiro, fez até umas contas, a gente teria mais 8, 9 pontos aí, se não fosse, lembra disso? Num determinado momento do Brasileiro. O Carpini até agora não falou nada disso. Agora, para a direção do São Paulo, o São Paulo, nesses 4 jogos, teria pelo menos mais 5 pontos e seria líder. A explicação está aí. É isso. Então, para a direção do São Paulo,
o Carpini já tem um álibi. Para a direção do São Paulo, o São Paulo seria líder geral do campeonato. Porque além do jogo do Palmeiras, o jogo do Santos, são os dois que estão acima. Além do Palmeiras, o São Paulo não só estaria classificado, como já estaria classificado em primeiro no geral, que aliás é uma coisa que nesse campeonato conta muito. É o que a gente sempre fala, né? Então, e acho que essa situação, eu não sei qual será a postura, se haverá depois da trégua na federação, do São Paulo em relação ao sinal da comissão de arbitragem em prestigiar as pessoas que trabalharam no jogo contra o Palmeiras, né? Se a escala do jogo do São Paulo for X ou Y, eu imagino que ninguém fale nada. Agora, como o Massini falou, se for eliminado pelo Ituano, vai vir tudo à tona. Eu acho que técnico não tem que se meter nessa, e eu aplaudo o Carpini até agora, porque ele está se cobrando e não falou nada até agora. Olha, se não tivessem lá, se não tivessem cá, eu estava lá em cima. Ele está tendo que conviver com isso. O que ele falou é que, depois de 2 derrotas, meu time não perde a 4 jogos e jogou bem em 2 deles. É o que ele está falando. Aí ele não está fazendo conta de arbitragem, não. Pelo menos até agora. Agora a cartolagem tá. E isso pode servir pro Carpini como... Agora, depende muito de... Como, né? O que é o como. O como vai acontecer o jogo, né? Se o São Paulo vai lá dar uma cacetada de 3-0, aí muda tudo. Exatamente. Né? O Danilo Pérez fala, o problema é uma eventual semi, já são 5 desfalques garantidos, selecionáveis, podendo chegar a 9, fora os lesionados, complicado, diz aqui o Danilo. E o Eduardo Henrique fala, parem de falar de árbitro, saco, falem de bola, estamos falando aí, Eduardo. Os lesionados é uma responsabilidade do Carpini também, né? Não é só dele. Sem dúvida. É isso a mesmo. gente não pode também apagar tudo que foi feito até aqui. Lembrar que ele muda o estilo de jogo, ele tinha pressa para se impor como técnico do São Paulo, ele queria mudar o jeito dele ver o futebol, eu respeito isso. Então, as contusões musculares que voltaram a acontecer, a liberação do Luan para o Vitória sem ter volante para jogar, tudo isso, cara, também vai precisar ser olhado e analisado no início do ano do São Paulo no Campeonato Estadual, que tem um brilhante conquista, um título da Supercopa, e é isso. Jogar tudo, a justificativa para livrar as costas do Carpini vai estar na arbitragem se o São Paulo for eliminado. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Como qualquer outro clube faz. Vai esperar a viola tá emborcada para você poder fazer o gol depois. Já resolve o jogo. Jogador bom bota para jogar. Mas ele, Pascoal, vai jogar, jogou 20 minutos, jogou 12 minutos, são 32 minutos no total que ele tem de jogo. É verdade. Ô Rames, você aguenta meio tempo? Legal? Vai no meio tempo. Vai na primeira parte, que eu preciso de você para resolver o jogo. Bate uma falta, dá um chute de longe, dá um passe para fazer gol, resolve a parada. Cansou? Não aguenta botar? Sai, eu boto outro no seu lugar. Mas tem que botar. Bom, bota para jogar nessa hora. Você vai me desculpar. Assim, jogador bom no banco não significa nada. Aí, Djalmin. Pessoal, depois da semana inteira falando aí das questões de São Paulo e Palmeiras, o clássico polêmico em que a Federação Paulista emitiu uma nota colocando que realmente o juiz errou tanto no lance do Luciano quanto na expulsão do Richard Rios, o que não muda nada porque o empate continua lá, os erros continuam lá e os últimos 4 jogos do São Paulo foi prejudicado no Campeonato Paulista. O São Paulo agora finalmente, a imprensa finalmente, agora nós finalmente voltamos a falar do time do São Paulo que irá enfrentar o Ituano. Na última rodada, o Ituano que só venceu um jogo em 13 jogos, se perder, cai, precisa vencer desesperadamente, só teve uma vitória no Campeonato Paulista. Agora o São Paulo precisa também vencer porque o empate não garante ele na segunda fase, a não ser que ocorra uma combinação de resultados com relação a São Bernardo e Novo Horizontino. O São Paulo fica na dúvida, né? Vai com 3 zagueiros, vai no esquema de linha de 4, né? Podendo talvez o Rafinha fazer um terceiro zagueiro ali falso. Fica essa dúvida. Única dúvida que o São Paulo tem para o jogo. Acho que o Rames não começa jogando porque ainda não tem condições. A gente certeza que tem que o Pablo Maia não joga e também se o São Paulo passar não joga nas quartas, não joga nas semis, assim como o Rafael, porque ambos foram convocados para a seleção brasileira. Outro que também foi convocado foi o Ferrarese para a seleção venezuelana, mas ele consegue jogar as quartas como as semis. Então é isso, gente. O São Paulo se preparando aí para o jogo contra o Ituano. O Arnaldo falou bem, já tem uma carta na manga com relação a
desculpas caso não se classifique, que são realmente os erros que ocorreram contra o São Paulo nos últimos 4 jogos de arbitragem e que existiram, principalmente contra o Santos e o Palmeiras, e que já foi até confirmada pela federação, mas mesmo assim a federação teve a cara de pau e colocou aquele juizinho mequetrefe ali do jogo de São Paulo e Palmeiras para apitar o jogo decisivo do Santos, né? Então, gente, blá de um lado, blá do outro. A questão é que a relação do São Paulo e Palmeiras já azedou, a rivalidade é grande e o jogo já passou, foi empate. E assim, os erros que aconteceram não voltam mais, né? O São Paulo tem a volta do Caleri, com certeza confirmado. Se o São Paulo passa de fase, já tem o André Silva aí para poder jogar também. Então assim, eu iria ainda na escalação com 3 zagueiros e sim, boa ideia de colocar o Moreira na direita ao invés do Igor Vinícius. E aí o meio campo com Bobadilla e Alisson. E aí talvez o Michel Araújo, o Luciano e tal. Mas que o Michel Araújo normalmente entra para dar o suporte pro Rames, né? Então não sei se seria legal também começar com ele. Lucas e Caleri na frente, ou se não o Lucas no meio com Caleri e Ferreirinha, ou Caleri e Eric na frente. Mas o Carpini tem o primeiro jogo aí, grande jogo decisivo, né? O segundo, né? O primeiro foi na Supercopa, já quebrou o tabu contra o Corinthians, já foi campeão da Supercopa, mas esse é mais um jogo decisivo. E no pouco tempo que ele tem de São Paulo Futebol Clube, né? São Paulo vencendo, vai para as quartas e ele tem possibilidade de avançar no Paulista. A meta do São Paulo, para que todos saibam, é a final, né, do campeonato, na questão financeira. E vamos ver, vamos ficar de jogo aí, se a gente consegue durante o sábado captar novidades sobre a escalação para o jogo de amanhã às 16 horas em Itu, lá, né, na casa do Ituano. Novamente, apesar da campanha ridícula do Ituano, o jogo duríssimo, né? Time desesperado, precisa da vitória, então vai ser um jogo muito tenso. Vai ser aquele jogo que a gente já conhece, né? E o São Paulo tem que entrar com sangue no olho também buscando resultados. São Paulo normalmente tem bons resultados em Itu, mas essa situação é um pouco atípica. O time da casa precisa muito do resultado. Então, assim, não vai ser mole não, né? E aí, a partir daí, vamos ver o que vai acontecer. São Paulo continuando Paulista, se aí vai sair do Paulista e só se prepara para Brasileiro e Libertadores. Espero que continue, porque a gente gosta de ver o nosso São Paulo jogar. O São Paulo teve uma queda realmente depois da Supercopa. Mas depois, assim, altos e baixos no mesmo jogo, né? E o Carpini também mudando muito esquema tático, escalação, até por questão também das lesões, que sim, ele também tem responsabilidade. Mas torcer para o São Paulo vencer e avançar no torneio. Então é isso, gente. Sem novidade de mercado, sem novidade de bastidores, porque o bastidor foi a semana inteira, né? Mas a grande novidade é que o São Paulo volta amanhã a campo contra o Ituano. E vamos ficar de olho, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações rigores, um ótimo sábado a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo, que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!